Boa tarde a todos e todas que estejam assistindo a esse vídeo. Meu nome é Laerte da Silva Nebel, sou membro da Associação Espírita Casa Esperança Chico Xavier e estou responsável pelo Evangelho dessa semana. Vamos à prece. Em nome de Deus, de Jesus, dos bons espíritos que nos acompanham, agradecemos por esse momento e que tenhamos muita sensatez, muito discernimento e alimentemos sempre a nossa fé e esperança. E que tudo que nos aconteça e que venha nos acontecer seja bem aproveitado para a nossa evolução. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Sejam todos bem-vindos e o título dessa intervenção será Convivência e Julgamentos. O texto base para esse tema está no livro Caminho, Verdade e Vida, item 46, sob o título Quem és? O versículo de apoio para esse texto é um trecho do livro de Tiago, capítulo 4, versículo 2. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outrem? Pois bem, esse texto se refere ao julgamento. E com relação ao julgamento, há algumas coisas a serem tecidas, que eu separei. Eu vou ler o texto. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. O magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Nessa parte do texto, nós vemos a importância que tem o ato de julgar. Então, é algo a se pensar, é algo para se pensar e tomarmos cuidado quando virmos que estamos fazendo isso. Seguindo o texto, na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Ou seja, pessoas que julgam sem ter o pleno conhecimento do assunto e muitas vezes em momento inoportuno. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Estes são questionamentos realizados por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que vocês podem ver, e que levantam questionamentos a respeito desse fato. Indo para o texto bíblico, aonde cita sobre julgamento, eu escolhi dois trechos. Um trecho está em Mateus,
capítulo 7, que eu vou ler um trecho. Parai de julgar, para que não sejais julgado, pois com o julgamento com que julgais, vós sereis julgados. E com a medida com que medis, medirão a vós. Então, porque olhas o argueiro no olho do teu irmão, mas não tomas em consideração a trave no teu olho, no teu próprio olho. Ou como podes dizer a teu irmão, permite-me tirar o argueiro do teu olho, quando eis que há uma trave no teu próprio olho. Este questionamento que o discípulo Mateus, apóstolo Mateus faz, ele é muito coerente. Muitas vezes vemos e apontamos alguns defeitos nos nossos companheiros de jornada e não notamos que nós temos defeitos iguais ou piores. Daí, ao cometermos esses julgamentos precipitados, acaba que nos tornamos inadequados naquele momento, gerando algumas situações difíceis para resolver. Outro texto que me veio à mente, que na verdade que eu procurei na Bíblia, e que está relacionado ao texto de Emmanuel sobre o julgamento, está no capítulo 4 do livro de Tiago, que eu vou ler o texto. De onde procedem as guerras e de onde vêm as lutas entre vós? Não vem disso, a saber, dos vossos desejos ardentes de prazer sensual que travam um combate nos vossos membros? Desejais e ainda assim não tendes. Prosseguis assinalando e cobiçando, contudo sois incapazes de obter. Prosseguis lutando e guerreando. Não tendes porque não pedis. Pedis e ainda assim não recebeis, porque estáis pedindo com propósito errado, para que o possais gastar nos vossos desejos ardentes de prazer sensual. Ou seja, pedimos bens e dons para finalidades estranhas à vontade divina. Adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou parece-vos que a Escritura diz sem propósito, é com a tendência de invejar que o Espírito que estabeleceu residência em nós está ansiando? No entanto, a benignidade merecida que ele dá é maior. Por isso diz, Deus opõe-se aos soberbos, mas dá benignidade imerecida aos humildes. Toda vez que nós desejamos algo e que esse desejo ele não está ligado aos mandamentos divinos, aos propósitos de fazer o bem ao próximo e amar ao próximo, nós estamos fazendo pactos com o mundo. Daí nós nos afastamos dos desígnios de Deus, nos tornando inimigos de Deus e nos aliando ao mundo. E toda vez que fazemos isso, nós nos separamos um pouco mais da benignidade, da caridade, do amor e da fraternidade. E isso está relacionado com o julgamento. Seguindo a leitura do livro de Tiago, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas oponde-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, ó pecadores, e purificai os vossos corações, ó indecisos. Entregai-vos à mágoa e pranteai e chorai. Transforme-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em abatimento. Humilhai-vos
aos olhos de Jeová, e ele vos enaltecerá. Toda vez que nós, tendo cedido aos impulsos da matéria, aos impulsos do mundo, não prestando atenção aos desígnios divinos, às leis que nos regem, às leis morais que nos regem, nós estamos encaminhando para o que os apóstolos chamavam de pecado. Ou seja, nos afastamos de Deus. Porém, toda vez que nos humilhamos perante Ele e aceitamos a sua sugestão via intuição, via ensinamentos que vêm através de leituras edificantes ou de conselhos de amigos, de pessoas com boa intenção para conosco, nós estamos nos aproximando dele. E toda vez que nós fazemos o bem ao próximo, o bem ao próximo e respeitando as suas decisões e as suas posições, nós estamos nos aproximando do que Deus deseja que haja entre nós: fraternidade e harmonia. Cessai de falar uns contra os outros, irmãos. Quem falar contra o irmão ou julgar seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Ora, se tu julgas a lei, não és um cumpridor da lei, mas juiz. Há um que é legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e de destruir. Mas tu, quem és para julgar-te o teu próximo? Aqui nós estamos no texto base do texto que nós vimos sobre Emmanuel, perguntando quem és, ou melhor, quem somos? Nós somos os juízes ou nós somos aqueles que devem seguir a lei? Muitas vezes nós julgamos o próximo por uma questão de hábito, uma prática comum, uma prática cultural comum. No entanto, quando nós julgamos o próximo, nós nos colocamos em posição superior e, como dizia no texto de Mateus, nós esquecemos, nos esquecemos que carregamos traves em nossos olhos e observamos os argueiros nos olhos de quem julgamos. E, normalmente, nós temos muitas traves em nossos olhos que impossibilitam um julgamento preciso, correto e oportuno. Seguindo o texto de Tiago, versículo 13: Vinde agora vós, os que dizeis, hoje ou amanhã viajaremos para esta cidade e passaremos ali um ano, e negociaremos e teremos lucros. Ao passo que nem sabeis qual será a vossa vida amanhã, porque sois uma bruma que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Devíeis dizer em vez disso, se Jeová quiser, havemos de viver e também de fazer isso ou aquilo. Mas agora vos orgulhais de vossas fanfarrices pretensiosas. Todo esse orgulho é iníquo. Portanto, se alguém souber fazer o que é direito e ainda assim não o faz, é pecado para ele. Com essa leitura do trecho de Mateus e do trecho de Tiago, e com a leitura do trecho de Emmanuel, falando sobre a questão do julgamento baseado em Tiago, nós podemos dizer que para conseguirmos conviver com nossos irmãos de jornada de maneira produtiva, de maneira harmoniosa, fraternal, nós temos que procurar não julgar ao nosso próximo, sermos mais caridosos, mais misericordiosos e nos colocar de forma humilde perante as intenções de Deus em consideração à nossa existência. Pois, como diz o texto de Tiago, nós não sabemos nosso amanhã. Nós não sabemos o nosso momento presente. Então,
se pudermos utilizar de humildade, que nós possamos tomar nossas decisões de maneira ponderada, respeitando aos irmãos que estão conosco nessa caminhada, neste mundo em que nos encontramos, e que possamos viver fraternalmente. E quanto menos nós julgarmos nossos irmãos, nos colocando em posição de superioridade, mais harmoniosamente nós vamos conseguir conviver. E quanto mais harmonia e respeito houver entre nós, independente de relações familiares ou hierárquicas, nós vamos conseguir construir um mundo muito mais amorável, muito mais afetivo, muito mais agradável para todos que estão nesse momento. Que possamos colocar em prática nossos conhecimentos, que continuemos estudando o Evangelho, pois nós temos a obra espírita, nós temos as Escrituras Sagradas em várias formas, conforme cada povo e seus costumes. Não nos faltam elementos para estudar. E desse modo, nós podemos ser muito mais produtivos, muito mais eficazes, se formos humildes, para reconhecer que temos muito que aprender sobre nós mesmos, sobre nossos companheiros de jornada, e que nós possamos sempre nos lembrar que Jesus e seus parceiros na governança do nosso planeta estão nos acompanhando. Que possamos terminar esse evangelho com uma pergunta. Quando nós olhamos o próximo e convivemos com o próximo, nós olhamos com olhos de amor ou com olhos de julgamento? Espero que a resposta seja a segunda, com olhos amorosos, pois se nós aplicarmos amor em nossas atitudes, com certeza colheremos amor. E assim teremos um mundo muito melhor e fraterno. Vamos à prece. Em nome de Deus, de Jesus, dos bons espíritos que nos acompanham, agradecemos por esse momento e que possamos sempre nos guiar pelas palavras de Jesus, nos lembrando da boa nova, que é o Evangelho, e procurando fazer o bem aonde estivermos e com quem estivermos, e sempre procurando nos melhorar. Se hoje errarmos, que aprendamos com nossos erros, e amanhã possamos fazer melhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, e que todos nós possamos seguir à frente, com a cabeça erguida, com os olhos para o futuro, com muita fé, esperança e amor. Muito obrigado por tudo, por vossa paciência e compreensão, e até a próxima. Tenha um bom fim de semana.